Boa tarde, estamos voltando aqui, retornando ao nosso assunto, em que eu vou fazer uma série de vídeos aqui, primeiramente contando a história do desenvolvimento do gás natural no Brasil e particularmente no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente, que é onde foi que tudo começou, né? Onde foi o primeiro desenvolvimento, a primeira utilização, a primeira distribuição, né? Conforme eu já havia dito nos vídeos anteriores. Quem não viu, eu posso deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então, hoje eu vou dar continuidade aqui a essa série, né? Só para relatar que não vai ser só uma série histórica, eu não vou contar só a história. Eu vou relatar aqui situações operacionais pelas quais eu passei. Eu trabalhei na SEG durante 20 anos, na parte operacional, primeiramente na assessoria de planejamento da companhia, e depois na parte operacional, como engenheiro de processo de produção de gás manufaturado, né? Que era produzido a partir da nafta. E vou contar as situações operacionais vividas ao longo desses 20 anos, e vou falar sobre a parte técnica também. Então, não é só um vídeo histórico. A introdução, ela vai contar a história do desenvolvimento, e foi no Rio de Janeiro onde tudo começou, né? Isso é fato, as pessoas podem pesquisar sobre, mas também vai envolver muita coisa de parte técnica. Eu vou deixar para um outro momento. E nessa parte técnica eu vou falar da nomenclatura utilizada na área de gás, dos termos técnicos, né? Vou apresentar alguns cálculos que são feitos, certo? Para você começar a entender um pouco mais de distribuição de gás, tá? E alguns conceitos que são importantes também. Eu havia prometido aqui 2 livros, mas eu vou deixar quando eu for começar no outro vídeo, que vai ser provavelmente posterior a esse, na parte mais técnica de gás. E aí eu vou indicar esses 2 livros, que embora sejam livros antigos, mas a técnica ela pode ter se aprimorado em algumas coisas, mas a base é a mesma, não mudou muito. Claro que hoje existem publicações, livros mais modernos e tal, mas esses que eu vou citar aqui eram os que nós usávamos. Quem quiser pode procurar uma bibliografia mais recente, né? E esses livros que nós usamos, claro que não perdeu o seu valor, né? E era onde a gente recorria, porque no Brasil não tinha nada a respeito sobre gás, sobre distribuição de gás. Não tinha literatura técnica nenhuma. Hoje está começando a aparecer alguma coisa, publicação, né? Alguns trabalhos nacionais, mas mais voltado assim a título de mestrado, doutorado, ou seja, uma parte um pouco muito teórica, sabe? Mas que, claro, tem o seu valor, de qualquer maneira tem o seu valor. É um bom começo. Mas se a gente for comparar com a história do gás nos Estados Unidos, na Europa, onde os países mais tradicionais do desenvolvimento foram Espanha e França, Inglaterra também, eu não posso esquecer do Reino Unido, Inglaterra, e os Estados Unidos depois começou a aparecer alguma coisa. Mas, basicamente, os mais tradicionais foram França, Inglaterra e Espanha, né? Então, essas publicações, em geral, eram nessas ou em francês ou em inglês, tá? Os britânicos e os franceses têm uma tradição muito grande na área de gás, isso é sabido, tá? Eles tinham já uma rede de distribuição já antiga, antes de chegar aqui no Brasil. Eu digo não gás, aqui no Brasil, não digo do gás natural, falo do gás manufaturado, que foi como começou a distribuição no Brasil, né? Antes da chegada do gás natural. E eu vou contar como é que foi essa chegada do gás natural aqui no Brasil e qual foi o desenrolar de todo esse processo, culminando até os anos recentes, tá? Mas antes eu queria falar aqui o seguinte, eu queria indicar aqui um livro de um grande amigo meu, que eu tive o prazer de trabalhar com ele na assessoria de planejamento da companhia. Eu entrei em 1982, na época a SEG, Companhia
era a Companhia Estadual de Gás, tá? Depois passou-se a se chamar Companhia Distribuidora de Gás a partir da concessão dos serviços em 1998, tá? Com mudança na Constituição Federal. Os serviços poderiam ser concedidos, né? Não executados exclusivamente pelo Estado. Na época que eu entrei, era executado exclusivamente pelo Estado. E o governo do Estado tinha, na SEG, na Companhia Estadual de Gás, tinha 51% do controle acionário da companhia. Me parece que o governo federal tinha em torno de 40%. Eu não sei através de que órgão, eu não lembro agora se era Petrobras ou alguma outra entidade representativa do governo federal, e em torno de 8% ficava com o município do Rio de Janeiro. Então, basicamente, o controle do capital social da empresa era dividido dessa maneira: 51% do Estado, tá? E em torno de 40% do governo federal, 8%, e mais um pouquinho de alguns, eu não sei exatamente como é que era essa divisão do restante, tá? Mas era o poder do controle acionário estava na mão do Estado, no caso, o governo do Estado, né? Não era federal, era estadual. E para entrar na companhia, logicamente, tinha que fazer concurso público. E justamente, foi o último concurso público que a companhia teve, foi o de 1982, que foi o que eu fiz, tá? E depois dessa época não teve mais. A companhia não admitiu mais ninguém para o concurso e ficou um bom tempo sem concurso, pelo menos do meu conhecimento, tá? E só a partir de 1998 é que ela passou para as mãos da iniciativa privada o controle das operações da empresa e o controle acionário também, né? E aí um grupo espanhol assumiu, né, as operações e a partir da privatização, vamos dizer assim, que ocorreu em 1998, tá? E aí sim a admissão passou a ser, não houve mais essa restrição constitucional, certo? Que inclusive é uma restrição que está na Constituição Federal, né? Eu queria indicar esse livro desse amigo meu, que é o engenheiro Antônio Gerson de Carvalho, tá? Ele tem muita experiência de gás. Quando eu entrei na companhia, ele já estava lá. Eu tive o prazer de trabalhar com ele na assessoria de planejamento durante um tempo. Eu fiquei na assessoria de planejamento durante 3 anos. Depois eu fui ser engenheiro de processo de produção de gás, tá? E uma pessoa muito competente, entende tudo de gás e mais um pouco, né? Claro, ninguém sabe tudo, mas ele tem uma grande experiência, certo? E ele publicou um livro em 2016, embora já tenha passado muito tempo, mas eu queria indicar aqui, porque esse livro conta em detalhes aqui como é que foi o não tão bem sucedido o processo de evolução do gás natural no Brasil, em particular no Rio de Janeiro, né? Eu vou compartilhar a tela aqui. O livro é baratinho, quem quiser é, é, se inteirar melhor como é que foi a história do desenvolvimento do gás no Rio de Janeiro, que praticamente foi no Brasil também. É um investimento que vale a pena, e até por experiência, para quem trabalha em outras companhias distribuidoras de outros estados, que hoje praticamente todo estado tem sua empresa distribuidora, né? Na época, só quem tinha gás canalizado era Rio de Janeiro e São Paulo, a Comgás, São Paulo e a SEG no Rio de Janeiro, tá? Esse livro aqui ele publicou contando os erros e acertos, a maior parte justamente por os erros cometidos, tá? Erros de todas as categorias, tá? Erros políticos, erros, tanto erros técnicos também, entendeu? Erro de todas as modalidades que possam haver dentro envolvendo até política, tá? E a parte técnica também, algumas coisas que tiveram a concepção errada. Aqui está a capa do livro, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui, tá? Esse livro ele foi lançado no Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, tá? Foi lançado no Clube de Engenharia. O Antônio Gerson, ele, além de ter trabalhado na SEG durante um bom tempo, ele é engenheiro mecânico por formação, tá? Tem 35 anos de experiência na área de gás. Ele foi secretário da divisão técnica do Clube de Engenharia, no Rio de Janeiro, tá?
Ele foi ex-presidente do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, ex-presidente da Aprogás. A Aprogás era uma instituição que era que foi constituída na época da SEG ainda, no finalzinho dos anos SEG, já quase na transição para a Companhia Distribuidora de Gás, que foi quando o grupo espanhol assumiu as operações da empresa e o controle acionário. A Progás era uma associação dos profissionais de nível superior da companhia, tá? E ele foi presidente também da Progás. Então, ele sempre participou de muitos fóruns de debate, muitos congressos na área de gás. Esse é o livro que ele publicou, em que o título chama-se Gás Natural no Brasil, uma história de muitos erros e poucos acertos. E aqui a capa do livro mostra a antiga sede de produção de gás no Rio de Janeiro, que era da Société Anonyme de Gás, que foi quando tudo começou no início do século passado. Tá? Depois, primeiro era uma empresa francesa que operava, depois passou a inglesa, e depois o governo do Estado assumiu, né? Tomou conta, e aí ficou sendo controle do Estado durante muito tempo. Mas antes a SEG já esteve nas mãos de empresas estrangeiras, inglesas e francesas, que é onde também o know-how, de uma certa forma, foi passado, porque o gás no Rio de Janeiro começou com iluminação pública, em 1850 e pouco, 1854, mais ou menos. A cidade do Rio de Janeiro, o centro, ele era iluminado com óleo de baleia, tá? As baleias eram caçadas, né, na Baía de Guanabara. O óleo de baleia, então, ele servia para começar. Foi feita a primeira iluminação pública da Avenida Presidente Vargas, uma avenida muito importante ali no Rio de Janeiro, e justamente essa sede aqui, que está aqui acima do título, onde está escrito em amarelo Gás Natural. Eu cheguei a trabalhar aqui na assessoria de planejamento, aqui nesse prédio. Esse prédio fica aqui em frente ao Sambódromo, né, na Avenida Presidente Vargas, ainda está preservado até hoje como Museu do Gás. Aqui tinha um gasômetro aqui dentro, tá? E de forma que a Asplan funcionou aqui. Foi quando eu comecei a trabalhar na companhia, fiquei aqui durante 3 anos. Então, começou a iluminação com óleo de baleia, tá? E 1800 alguma coisa, início dos anos 1900. Depois, em 1910, foi criada a gaseificação de carvão, tá? Aí começou-se a distribuição de gás no Rio de Janeiro através da gaseificação de carvão. O coque chegava importado, vinha do exterior, tá? Eu acho que vinha da Inglaterra, se eu não me engano, que a Inglaterra era um grande produtor de carvão e de coque na época, por volta dos anos 1910, 1911. O carvão era importado porque todos sabem que o carvão brasileiro é de péssima qualidade. Tá? O carvão brasileiro tem muita cinza, entendeu? Tem cerca de 40%, de 30% a 40% de cinza. Então, o carvão era importado. E a SEG construiu uma usina, chamada Usina de Gás, do gasômetro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, que é onde eu fui trabalhar. Essa usina de gás nada mais que fazia, que eu vou contar resumidamente, tá? Não vamos voltar muito ao passado, porque não interessa. Mas é só para contar como é que foi a história, onde tudo começou. Gaseificava-se carvão, tá? Com vapor d'água, você produzia o chamado, entre aspas, um gás de síntese, é um gás com muito hidrogênio e muito monóxido, basicamente, os componentes principais. Tá? Monóxido de carbono, hidrogênio e um pouquinho dos outros componentes, menos de 10% de outros componentes lá, que a gaseificação não é 100% perfeita. Bastante CO2 também, tá? Então, monóxido de carbono chega a cerca de 15%, tá? Perdão, 15% já foi na época do gás natural que a gente baixou. O monóxido de carbono chegava próximo a 35%, 40%, tá? Hidrogênio, 55%, 60% quase, tá? Era um gás que, por ter muito hidrogênio, ele tinha uma velocidade de chama muito grande. Depois, quando a gente for estudar estabilidade de chama aqui, eu vou mostrar como é que é a velocidade de chama de cada combustível, de cada gás. E o hidrogênio é o que está no topo da tabela, ele tem uma velocidade de chama muito grande, tá? Então, era feito assim.
distribuía-se o gás de gaseificação de carvão, certo? E aí foi até, essa usina foi funcionando até início dos anos 60, por volta de 1962, se eu não me engano, começou-se a desativar a usina de produção de gás através de carvão e foram instaladas as usinas importadas da França, processo ONE-AGG de craqueamento termocatalítico, um catalisador de níquel na própria fábrica em São Cristóvão. Eram seis reatores, 6 usinas de produção de gás, tá? Das quais uma era uma usina piloto. Na realidade, cinco reatores eram de produção comercial e a sexta usina era uma usina piloto para se fazer teste. A gente fez teste, eu não cheguei a pegar esse tema, mas a SEG fez teste com gaseificação de álcool, fez teste com gaseificação de GLP, tá? E fez com nafta também, né? Mas a nafta já estava operacional, mas essa usina ela podia fazer teste com vários combustíveis líquidos, gaseificação desses combustíveis para a produção do mesmo gás. É um gás de médio poder calorífico, tá? Em torno de 4.300 quilocalorias por normal metro cúbico, normal que eu digo a 0 graus Celsius, e uma atmosfera de pressão, tá? As condições normais. Não é a 20 graus como é o gás natural hoje, a condição de referência. Tá? De se ressaltar isso, tá? Então, o poder calorífico contratual era esse, 4.300 kcal por normal metro cúbico. Esse normal aí, entenda-se, uma atmosfera e 0 graus Celsius. Tá? Claro, esse era o contratual, mas o operacional ele variava em torno de 100 a 150 quilocalorias para mais ou para menos, e é justamente isso que a gente controlava no processo de produção, tá? Aumentando ou diminuindo o enriquecimento. Tá? Então, esse livro aqui, claro, ele tem aqui uma mão aqui, uma explosão de um bueiro, que isso é fato, aconteceu no Rio de Janeiro, tá? Final da década de 2000 para início para 2010, tá? Há vários relatos na imprensa. Quem não é da cidade do Rio de Janeiro talvez não tenha conhecimento, mas fruto dos erros que foram cometidos e que sirva de exemplo para muitos outros. Não no aspecto da conversão, porque o único lugar que tinha que ser, a única rede que tinha que ser convertida de gás manufaturado para gás natural era Rio de Janeiro e São Paulo, e essas conversões já foram feitas. Tá? Sendo que no Rio de Janeiro o processo foi mais doloroso, tá? Algumas pessoas morreram, certo? Porque eu vou falar uma coisa aqui, entrando um pouquinho na parte técnica, a rede de gás manufaturado, posso dizer que a de São Paulo também era muito semelhante a gente, a nossa, era uma constituída de tubo, que era tecnologia disponível na época, tá? E isso veio da Europa também, essa concepção veio trazida da Europa, tá? O gás lá no início também na Europa também ele era assim, na Inglaterra, era gás a rede era de baixa pressão, tá? Eram tubulações de ferro fundido, tá? Tubo de ponta e bolsa, tá? A junta na bolsa era feita com uma liga lá, uma mistura lá para dar estanqueidade, mas como a rede era de baixa pressão, não tinha muito problema, tá? Só que isso aí com o tempo o material vai se deteriorando e o ferro fundido ele vai se corroendo, não havia proteção catódica para esses tubos, tá? Então a corrosão galvânica ela deteriorava os tubos, tá? Havia vazamento por corrosão interna, porque o gás, por ter uma concentração razoável de CO2, de dióxido de carbono, ele se tornava corrosivo, porque o gás, como ele era manufaturado com vapor d'água, ele era saturado com vapor d'água. A gente tirava nos sifões dentro da fábrica uma quantidade enorme de água da tubulação de gás sifonando com vapor, tá? Efeito Venturi, a gente tirava água da tubulação. E saía ali centenas de litros por dia na entrada de cada gasômetro, era sifonado água da rede. Isso dentro da fábrica. Na rua também, tinha os sifões de rua, estou falando lá do gás manufaturado antigamente com tubo de ponta e bolsa. Tinha a SEG,
tinha equipes de rua que faziam a sifonagem do gás na rede de rua, também com bomba, através de bomba manual. Tinham sifões previstos na rede em que a condensação da água ela acumulava nesses sifões e era bombeado para o exterior, tá certo? Então, você tinha muita produção de água líquida, tanto na fábrica, no gasoduto de grande diâmetro da fábrica, que ia para os gasômetros, para encher o gasômetro, na saída dos compressores, porque esse gás era comprimido para a rede, certo? Na faixa de 4 kg-força por centímetro quadrado, o gasômetro ele succionava, o compressor succionava gás dos gasômetros e pressionava na rede. Eram compressores, eram quantas máquinas? Acho que eram 10 compressores, 10 máquinas. Alguns rotativos e alguns alternativos. Tá? Mas eram compressores de grande vazão e baixa pressão. 4 kg-força não é pressão muito alta, mas a vazão deles era muito grande. Esses compressores, logicamente, vieram importados também, de fora, né? Eram compressores ingleses, tá? Na sua maioria, tá? E de forma que a rede de gás também era sifonada na rua. Tinha equipe específica que faziam o bombeamento da água produzida na rede, justamente para não haver tamponamento da rede e o gás poder fluir normalmente. Era assim que era o gás distribuído antes de chegar ao gás de nafta. Tá? Mais ou menos, então, início da década de 1960, acho que foi em 1962, a SEG instalou esse processo ONE-AGG, que era craqueamento de nafta com vapor d'água, passando num leito de catalisador com 5% de níquel, tá? E o suporte era cerâmico. Tá? Esse catalisador também era importado, vinha da França, 100% importado, vinha da França, tá? E o catalisador era suportado numa chapa perfurada, tipo uma chapa perfurada de destilação de pratos perfurado de torre de destilação, tá? Em que o gás fluía ali por essa chapa perfurada, né, vazada, e passava pelo um leito de catalisador que tinha mais ou menos 30 e 40 centímetros, entre 30 e 40 centímetros de espessura, e com alta temperatura ali, na faixa de 800 e poucos graus. Cada ponto do catalisador tinha o seu controle de temperatura, e ele craqueava com vapor d'água. Injetava-se nafta, tá? Os injetores de nafta injetavam nafta vaporizada com vapor d'água, vapor de 2 kg-força por centímetro quadrado, vapor saturado. Tá? De forma que o gás continuou sendo um gás manufaturado, com 4.300 quilocalorias por metro cúbico também, o poder calorífico foi mantido o contratual, só que a quantidade de vapor d'água ela diminuiu um pouco, mas continua sendo saturado com vapor d'água, justamente porque a água era água de processo, entendeu? Não era água de aquecimento. Então, esse vapor d'água que era usado no craqueamento, ele se incorporava na composição do gás, tá? Então, era um gás considerado um gás saturado com vapor d'água. Só que a composição química do gás mudou um pouco, do carvão para o gás de nafta. Diminuiu-se um pouco a quantidade de hidrogênio, tá? e de monóxido de carbono, tá certo? Reduziu um pouco. Outros componentes entraram um pouco mais na composição devido ao craqueamento da nafta, tá? Tipo um pouquinho de etano, alguma coisa de alguns componentes lá insaturados, tá? de petróleo, tipo C2, C4, o dióxido de carbono. Houve uma pequena modificação na composição, não foi muito grande, mas mudou-se um pouquinho. Isso tudo era verificado através de cromatografia gasosa. Tá? A SEG, na época, quando entrei, já era uma companhia que ela era uma companhia de gás completa, não faltava nada. Ela tinha sua equipe de mecânicos, seu laboratório de controle de qualidade completíssimo para analisar tudo, cromatógrafos, controle de qualidade de água de caldeira, controle de qualidade, cromatografia gasosa, claro, cromatógrafos antigos, né? Uma tecnologia da época. Cromatografia,
de nafta também, fazia-se cromatografia da nafta, que era adquirida da Petrobras, tá? Era uma nafta petroquímica, mas ela tinha um outro codinome, chamava-se nafta petroquímica padrão SEG. Padrão SEG porque o chumbo era um contaminante, tanto o chumbo como o H2S, né? Mas principalmente o chumbo. A nafta SEG, ela não podia ter o mesmo padrão de chumbo de uma nafta petroquímica comum. Então, a Petrobras ela processava a nafta padrão SEG em algum tipo de processamento interno na refinaria, no caso a Reduc, e reduzia esse teor de chumbo para a nafta SEG, porque o chumbo era um contaminante terrível para o catalisador de níquel. Tá? Se passasse da especificação, você perdia toda a carga de níquel do catalisador. E uma carga de catalisador de um reator era assim coisa absurda, astronômica, sabe? Eu não sei nem valor de hoje, mas era uma coisa assim, tinha que parar o reator, trocar tudo. Então era um controle muito rígido, tá? Então, basicamente era assim, craqueava-se a nafta, tá? E enriquecia-se o gás de saída desse reator de craqueamento com a própria nafta, tá certo? Para ajuste de poder calorífico. Porque o poder calorífico do gás saído do craqueamento, isso funcionava também para o carvão, se bem que mais para a nafta, o poder calorífico da saída do craqueamento, ele girava em torno de 3.000 quilocalorias por metro cúbico, 2.500 por aí, tá? Dependendo da quantidade de proporção do reagente e das temperaturas envolvidas também no processo, né? Então, você tinha que enriquecer esse gás de 2.500, vamos falar de 2.500, de 2.500 até 4.300, para ajustar o poder calorífico ao contratual da rede. E justamente esse enriquecimento, na época, antes de chegar ao gás natural, não tinha o gás natural, certo? Tá? Enriquecia-se esse gás com a própria nafta, vaporizada também na rede de saída. Era uma tubulação de saída do reator que você injetava nafta com vapor d'água e enriquecia até a mistura chegar nesse valor. Isso tudo era controlado pelo laboratório e a gente tinha o controle disso em tempo real, tá? Através de calorímetros. E esse calorímetro registrava o poder calorífico numa carta e o índice de VOB também, do gás produzido, tá? Muita coisa que eu estou falando aqui pode parecer assim coisa do arco da velha, mas era o que se tinha na época. A tecnologia, somente a eletrônica, evoluiu muito desses anos para cá e muita coisa. Hoje nós temos muita mais facilidade para as coisas. A tecnologia ajudou muito a área de gás nesse ponto, certo? Depois eu vou chegar na evolução, como é que foi essa evolução. Na época, nem se falava em corretor de vazão para gás natural, por exemplo, entendeu? Em corretores de PTZ. Ninguém falava nisso. Isso foi chegar muito tempo depois, tá? Então, a tecnologia que tinha era essa. E a SEG era uma empresa completa. Ela tinha tinha a sua equipe montada, né? A SEG tinha laboratório completo, tinha oficinas de mecânica, de tudo que você possa imaginar. Manutenção de válvula de reguladores, de válvula de alívio, de válvula de segurança, parte elétrica também, parte de instrumentação, tinha uma equipe de instrumentistas, por sinal, muito competentes, tá? Eu cheguei a conviver com esse pessoal. A SEG era uma empresa completa, ela não dependia de nada de ninguém, nada de terceirização de ninguém, tá? Era know-how da própria empresa, tanto de material humano como de material técnico, tá? Tinha uma biblioteca muito bem montada, embora com literatura toda estrangeira, tá? Então tinha parte elétrica, parte de mecânica, parte de instrumentação, manutenção elétrica, manutenção hidráulica, manutenção mecânica, tudo era mão de obra da companhia, tá? Era o pessoal mesmo que metia a mão e fazia nas unidades de nafta, tá? Isso foi uma cultura herdada desde o tempo do carvão.
tá? E então, de forma que a SEG era uma empresa completa, ela não dependia de nada. Esse negócio de terceirização só veio bem depois, em meados, final dos anos 90 ali, mais ou menos. Então, a SEG não dependia de nada, tá? A gente fazia, a companhia fazia a inertização ou purga, como alguns queiram chamar, dos gasômetros, quando iam para manutenção. Nós tínhamos 3 gasômetros, um de 90 mil metros cúbicos, gasômetro de gás manufaturado que eu estou falando, tá? Baixa pressão. Esses gasômetros eram tipos telescópicos, se alguém tiver interesse pode procurar no Google, vai achar. Foram usados amplamente na Alemanha, na Inglaterra, na França, na Espanha, tá? E esses gasômetros vieram importados. Veio um gasômetro de 90 mil metros cúbicos, veio da Alemanha, tá? Todo montado em rebite ainda, não era solda, gasômetro tipo telescópio, 90 mil metros cúbicos de gás a baixa pressão, cerca de 300 milímetros de coluna d'água, tá? Então, um volume muito grande. Tínhamos um gasômetro inglês, que era um gasômetro de 60 mil metros cúbicos, tá? Também, baixa pressão, telescópico também, tá? Também com chapas rebitadas. E tínhamos um gasômetro, que era um gasômetro brasileiro, construído no Brasil, era o gasômetro número 3. Era um gasômetro de 80 mil metros cúbicos, já com chapas soldadas, tá? Também do tipo telescópico, mas ele era tido como um gasômetro montado aqui no país, tá? Não foi um gasômetro que veio de fora importado. O primeiro gasômetro da Alemanha e o inglês, chegaram a ser do tempo do carvão, do gás do carvão ainda, certo? Foram do tempo do carvão ainda. Já o gasômetro, o terceiro gasômetro, o gasômetro número 3, de 80 mil metros cúbicos, ele foi um gasômetro mais recente, foi o último, né? E eu creio que ele deve ter vindo já no início das unidades de nafta, em 1962, tá? A montagem dele, certo? Então, assim, a companhia ficou craqueando nafta, enriquecendo o gás produzido, que era um gás de baixo poder calorífico, 2.500, com a própria nafta, tá? O, quando foi em 1981, mais ou menos, tá? A produção de gás natural na Bacia de Campos, tá? Começou a aumentar muito em função do esforço nacional em aumentar a produção de petróleo, tá? E a Petrobras despendeu muita energia nesse aspecto, tá? Porque o Brasil já tinha passado pelo primeiro choque do petróleo em 1974, depois teve um outro choque do petróleo, que eu não lembro agora, acho que foi de 1978, se eu não me engano. Então, o governo federal, através da Petrobras, né? Ou melhor, através da Petrobras, resolveu direcionar o esforço para aumentar a produção de petróleo nacional, certo? E aí foi o grande desenvolvimento da Bacia de Campos, tá? E a produção de petróleo tornou-se muito grande, porque agora eu vou começar a entrar na terminologia, gás associado. O que é um gás associado? É um gás que é associado à produção de petróleo. Então, ele é como se fosse, entre aspas, um subproduto. A corrente principal que se busca focar esforços é a produção de petróleo. E o gás, ele vem associado ao poço. Tá? Ele está ali armazenado, ele acaba em altíssima pressão, que é a pressão de poço, ele está dissolvido no petróleo, que é o próprio metano, o propano, os propenos, os butanos, os butenos, e as gasolinas, as frações C5, C7, C+, 7, C7. Então, esse gás é um gás chamado úmido. Tá? É um gás que tem um pouco de CO2, tem gás sulfídrico também, tem H2S. Estou falando H2S, não estou falando enxofre total, não. Tá? Então, é o gás que vem com inúmeros componentes indesejáveis para a utilização do gás natural. Certo? Então, o gás natural começou a ser produzido em larga escala e, como não tinha uso no aproveitamento, ele era queimado. Então, em 1982, eu já ouvia falar que a Petrobras queimava nas plataformas
quem quiser pode buscar nos anuários estatísticos aí ou da Petrobras ou da ANP, qual era a quantidade de gás queimado na época, mas eu acho que girava em torno de 10 a 15 milhões de metros cúbicos por dia, tá? Eu diria um número assim, mas acho que 12 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural queimado no flare da plataforma, nos flares, né, das plataformas. Porque não tinha aproveitamento, você não tinha uma rede de gasoduto desenvolvida, e foi daí que começou a despertar o interesse pelo aproveitamento desse gás natural. Claro, por razões óbvias, né? Você jogar um componente que um valor comercial, jogar para a atmosfera, tendo que queimar, porque não pode jogar metano na atmosfera, né? Então, queimava-se essa quantidade, mais ou menos. E foi aí que começou o desenvolvimento, os primeiros passos do gás natural, da forma distribuída, né? E começou justamente no Rio de Janeiro. Vou falar do caso específico da SEG, eu acho que foi o primeiro gasoduto, que logo depois fizeram a Petrobras fez um gasoduto para São Paulo também, para interligar, que o gás saía da Reduc, tá? Então, a Reduc... Então, é assim, o gás natural, assim, ele vinha saía das plataformas, no gasoduto marítimo, tá? Vou falar em linhas gerais, tá? Eu não trabalhei na Petrobras, mas é o que eu conheço. Um gasoduto submarino, e até a Petrobras construiu 2 UPGNs em Cabiúnas, tá? Não lembro quais eram as capacidades de processamento dessas 2 UPGNs, tá? E era o PGN, chamada UPGN 1 e 2, é a Unidade de Processamento de Gás Natural. A finalidade dessas UPGNs é aproveitar a corrente de condensado do gás natural, que tem valor comercial e muito valor agregado, que é as frações propano, butano, tá? E seus isômeros, tá? As frações C5+, que chamam de gasolina natural, C5+, que pode ir até C8, tá? Então, já são frações aí beirando a nafta e a gasolina, tá? Para que esses condensados não causem problema no gasoduto. E, lógico, para que não se queime, porque eles têm um valor, inclusive na petroquímica, tá? Inclusive, hoje, parece que há projetos de aproveitamento da corrente de etano no gás natural, da Bacia de Campos, ali na Copérgia, ali em Itaboraí, uma petroquímica que foi construída. E justamente parece que o projeto ali é a retirada desse etano do gás natural ali. Eu cheguei a visitar lá, tá? A Copérgia, eu cheguei a visitar quando estava em obras, tá? Fomos ver um cromatógrafo, um cromatógrafo nosso lá que estava para ser instalado na nossa rede. Então, aproveitamento do etano do gás natural, porque tem muito valor agregado, porque o etano ele pode ser um ponto de partida para a corrente petroquímica para a produção de eteno. E daí você vai para os derivados do eteno, que são os polímeros e tal, né? Os polímeros derivados da corrente petroquímica do eteno, que, nossa, é uma coisa variável. Então, você tem muito